Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 57 minutos, quarta-feira. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias do cenário local e principalmente do cenário internacional. Será que acabou a ameaça de guerra? Parece que não. De acordo com Joe Biden e a ONU, parece que é só uma notícia de que haveria a retirada, mas é só para enganar? Parece que as movimentações não são nesse sentido. Por isso os mercados estão cautelosos. É isso que vamos ver hoje. Será que realmente haverá paz? Precisamos aguardar. Vamos em partes. Vamos começar falando de ontem. Ontem, mesmo com a declaração de Joe Biden falando que a Rússia não estava tirando suas tropas, o mercado preferiu acreditar que sim, e houve alta nos mercados e queda no dólar. Inclusive, um comentário hoje mencionou exatamente isso. Estados Unidos está à procura de um inimigo e até um general falou: olha, e a China está fazendo uma movimentação. Por que os Estados Unidos precisa tanto de um inimigo? Se não der certo com a Rússia, eles vão atrás da China. Aí eles destacaram dois motivos. Primeiro, para justificar tanto armamento, tanto material bélico que eles têm. E o segundo é econômico. Ontem eu falei que era para meio que encobrir as questões de inflação que eles têm, mas hoje eles deram um outro motivo. Quando há essa incerteza no ar, o que acontece? Os investidores, eles fogem de ativos de risco e vão para uma economia mais segura. Qual é a economia mais segura do mundo? O dólar, dos Estados Unidos. E o dólar se fortalece. Mas o que aconteceu ontem? Ontem, por exemplo, se nós analisarmos aqui o Ibovespa, né? O Ibovespa não, o mercado do dólar. Ontem, isso aqui, o que aconteceu com o dólar? O dólar caiu fortemente. Será que nós vamos ver de novo a abertura do dólar? Sim, agora são 8,59. De novo. Ontem nós vimos o dólar caindo, né? E aí o que aconteceu? Agora são 9 em ponto. Acho que hoje eu fiz de propósito para pegar a abertura do dólar. Mas ontem foi sem querer. Aí o que aconteceu? O dólar caiu fortemente. Então os Estados Unidos faz o quê? Olha, vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. E o dólar se fortalece. Agora, quando estabiliza, quando há paz, o que acontece? Então, os investidores vão para mercados de risco buscando maiores rendimentos e aí o dólar fica fraco, como aconteceu ontem. Ontem o dólar fechou a 5,18, chegou a bater 5,17. Agora nós vamos ver, aí 5,17. Então, o que nós percebemos? Abriu. Já abriu de novo. Aí nós vemos aqui, você acompanhou a abertura do dólar. Acho que eu vou tentar fazer isso mais vezes, eu gosto disso. Então, o que nós percebemos? Os Estados Unidos ontem falou, não, Joe Biden deu o comentário dele, né? Não tem isso. Aí ontem até um general falou, não, então foi o seguinte, vamos esquecer a Rússia, vamos olhar para a China está fazendo umas movimentações estranhas, por quê? Porque eles querem que os investidores fiquem preocupados, porque tendo essa preocupação, o dólar se fortalece. Agora, tendo essa certeza de tranquilidade, aí o dólar enfraquece e aí o Ibovespa se fortalece. Como aconteceu ontem. Olha o que aconteceu com o Ibovespa ontem. Esse foi o resultado da notícia da retirada das tropas russas. E não só no Brasil, mas quando olhamos todos os índices ontem, se você olhar os outros mercados, por exemplo, ontem quando você olha os outros mercados, por exemplo, aqui eu gosto de acompanhar os mercados internacionais aqui. Você olha os outros mercados, olha,
Dow Jones a 1,22 de alta, Nasdaq a 2,53 de alta, S&P com 1,58 de alta, o VIX em baixa, ontem estava com quase 10% de queda o VIX, no dia anterior estava 3% de alta, que é o índice do medo, o índice da volatilidade. Então nós percebemos que quando há esse perigo de guerra, o dólar fortalece. Quando há a possibilidade de paz, o dólar enfraquece. Aí nós entendemos o porquê de tanta fomentação em guerra. Mas vamos voltar para a nossa conversa normal, vai? Vamos falar, chega de especulações. Especulações não, é tentar entender por que eles procuram tanto um inimigo, né? Mas eu achei interessante essa explicação que nos deram hoje cedo. Então eu quis passar para vocês. O Ibovespa ontem fechou a 114.828 pontos, uma alta de 0,82%. O Ibovespa, portanto, ele acumula na semana, em segunda e terça-feira, né? Hoje é quarta, uma alta de 1,11%. Em 2 dias, ele tem alta de 1,11%. E o dólar, vamos aqui ao dólar, ele tem uma queda, olha aqui o dólar ontem. Esse aqui é o dólar só ontem, parece um camarãozinho, né? Esse aqui é o dólar só ontem, não tem um cabeça-ombro, cabeça-ombro, bebê invertido, então esse aqui é o camarão. Então esse aqui o dólar teve uma queda de 0,74% a 5,18, chegou a bater 5,17 ontem. Vamos a melhores e piores desempenhos de ontem. Depois o pessoal fica rindo de mim, que é as besteiras que eu falo aqui. Ontem nós tivemos Localweb, a maior alta, 15%, muita coisa em um só dia, né? 15,31%, Banco Pan com 10,47%, Azul com 8,45% de alta, VEG com 8,02% e Positivo com 7,67% de alta. E entre piores desempenhos nós temos Siderúrgica Nacional com menos 4,83% de queda, 3R Petróleo com menos 4,74% de queda, Bradespar com menos 3,67% de queda, Vale com menos 2,97% e PetroRio com menos 2,83%. Hoje, quando falarmos da Inside, nós vamos falar dessas empresas, PetroRio e 3R Petróleo. Então, fique conosco até falarmos da Inside. Por favor, nos acompanhe, não nos abandone. Sim, vamos falar dessas empresas do setor de petróleo. Agora vamos a um breve cenário do que acontece hoje no mundo afora. Os mercados mundiais operam sem uma direção definida nessa manhã, quarta-feira, após subirem mais cedo com os investidores avaliando as perspectivas geopolíticas após a retirada parcial da Rússia da fronteira ucraniana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem, dia 15, que um ataque russo à Ucrânia continua sendo possível e que os Estados Unidos defenderiam cada centímetro do território junto à OTAN. Hoje nós entendemos por quê, né? Nessa manhã, a OTAN afirmou que a Rússia está aumentando suas tropas na fronteira ucraniana, um dia depois que Moscou alegou que havia começado a retirar algumas das suas unidades militares, o que eu acabei de falar, mas eu só estou lendo a notícia, né? O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, disse na quarta-feira que parece que a Rússia continua sua formação militar na fronteira. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse ainda que o Kremlin está enviando ao Ocidente sinais mistos. Na agenda econômica, a ata da última reunião do FONC, hoje, pode vir mais dura no que tange ao combate à inflação e sinalizar o ritmo do aperto monetário nos Estados Unidos. James Bullard, do Fed de St. Louis, tem afirmado que a credibilidade da autoridade monetária está em jogo em meio à escalada da inflação nos Estados Unidos. Ele defende uma alta de 100 pontos base no juro até julho,
Sabe quanto é 100 pontos base? 1%. Mas é o modo dos economistas conversarem. No campo político, o projeto de autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, que visa zerar impostos sobre o diesel, criando um auxílio de R$ 1.200 mensais para caminhoneiros encher o tanque, a chamada PEC Kamikaze, pelo ministro Paulo Guedes e equipe, começa a perder força no Senado. Isso é considerado positivo para o mercado, levando em conta que o rombo fiscal estimado é em torno de 100 bilhões de reais, elevando a percepção do risco fiscal. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. O que acontece é o seguinte: quando você cria uma despesa, você tem que pagar essa despesa. Então eles estão criando essa despesa e vai pagar com que dinheiro? Então a equipe fiscal não quer. E como essa PEC ela já está meio que capengando, o mercado sinaliza como positivo. Então é isso que está acontecendo. Ainda em destaque, Jair Bolsonaro tem encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a tarde em visita ao país. Do lado corporativo, o Tribunal de Contas da União aprovou ontem a primeira etapa da privatização da Eletrobras, vista como principal oportunidade da equipe de Jair Bolsonaro repassar uma grande estatal para a iniciativa privada. Já da temporada de balanços, continua todo vapor, com a divulgação de resultados de WEG, EDP, que é a ENBR3, a TOTVS e Banco Paine. Muito bem, então agora vamos à notícia do cenário internacional. Crise na Ucrânia ainda promete tensão para bolsas do Brasil e do mundo. Mas ainda esse assunto, vamos entender como é que isso pode respingar para o Brasil e para o mundo, aconteça o que acontecer, tendo guerra ou não tendo guerra. Como é que isso pode refletir? Vamos entender. Para analistas, conflito na região pode levar à piora da inflação e mais peso recessivo sobre a economia global. A notícia na terça-feira de que o presidente russo Vladimir Putin iria retirar parte das suas tropas da Ucrânia e estaria disposto a um diálogo com as lideranças ocidentais para evitar uma guerra na região deu um alívio aos mercados financeiros globais. Quando nós falamos alívio, é isso aqui, ó, uma respirada. É isso aqui que aconteceu ontem. Isso é um alívio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As principais bolsas americanas e europeias encerraram em altas expressivas de mais de 1%. No Brasil, o Ibovespa atingiu a maior pontuação e o dólar a menor cotação desde setembro do ano passado, navegando também no otimismo internacional. Para analistas de mercado, porém, a novela envolvendo a ameaça russa de invasão à Ucrânia ainda não acabou e deve continuar levando turbulência aos mercados ainda por algum tempo. Isso porque as consequências de uma guerra ali poderiam ser desastrosas, tanto para a economia regional quanto global, piorando uma situação já ruim de oferta apertada e preços altos de produtos básicos como petróleo, gás e alimentos. Por essa razão, apenas uma certeza clara de que o conflito realmente acabou tiraria essa nuvem, essa turbulência, essa sombra de que o problema realmente acabou. Por quê? Vamos entender. A Ucrânia é um importante fornecedor global de trigo e milho. A Rússia é uma grande fornecedora de gás e petróleo, diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do End Bank Brasil. E se algum conflito acontece ali, a Europa deixa de receber esses produtos e os preços sobem. Todos esses itens, que são commodities negociados em bolsas internacionais, ficariam mais caros para o mundo todo. E no caso da quebra de suprimento, ali para os clientes europeus, a simples dúvida da falta de suprimento, a ameaça da falta de fornecimento faz com que os preços subam. O barril do petróleo, por exemplo, que já saiu da pandemia mais caro, passou dos $90 o barril nos últimos dias e está nos maiores preços de 7 anos. Já temos problemas de gargalo de produção no mundo pós-pandemia
E um petróleo mais caro significa logística e produtos mais caros também, explica Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos. Isso deixaria a inflação global já alta, ainda mais persistente, e os bancos centrais teriam que subir ainda mais os juros, mais que o previsto, e sacrificaria o crescimento econômico completa. É uma sucessão de efeitos recessivos que entrou de vez por o radar dos analistas e investidores mundo afora nas últimas semanas e ajudou a amargar as bolsas de valores, conforme Rússia e Estados Unidos subiam o tom e incrementavam aparatos militares nas fronteiras da Ucrânia. Nas bolsas de Nova York, o S&P 500 cai 6% desde o início do ano e o índice de tecnologia Nasdaq 100 cai mais de 12% no ano. O índice de ações europeias Eurostoxx 600 tem retração de 4% no período. E o Ibovespa? O Ibovespa está diferente, né? Como alguns dizem, está com sorte. Na contramão do resto do mundo, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, tem sobrevivido a essa turbulência e tem um índice positivo em 2022. Ele acumula uma alta desde o início do ano de 9,5%. Isso acontece por quê? Porque ele está... Primeiro, ele já vinha com um revés positivo no ano passado, então alguns encaram ele como barato. Vamos entender por quê. O cenário macroeconômico ainda não ajuda, mas o investidor vê que a Bolsa Brasileira está muito mais barata do que deveria e enxerga uma oportunidade, diz Franchini, da Monte Bravo. E isso, explica o analista, é isso que ajudou a trazer de volta, em janeiro, muito investidor graúdo para a B3, incluindo o retorno massivo de investidores estrangeiros. O momento da bonança, porém, na visão de analistas, deve ser mais uma correção passageira das quedas exageradas de 2021 do que um fluxo que veio para ficar, justamente porque a situação externa não está favorável para ativos de risco, como ações e, em especial, de ativos emergentes. O Ibovespa, olha agora o que ele falou, não deve mais voltar para os 105 mil ou 106 mil pontos. Aqui chegou, mas também não vai mais para os 120 mil. E olha que hoje ele está em 115. Então, ele acredita que vai ficar sempre nesse patamar. Também não vai cair para 105, mas também não vai passar de 120. Ele deve ficar andando lateralmente nessa faixa, diz Franchini, e, como vimos, ele fechou ontem a 114 mil pontos na terça-feira. Então, o que nós percebemos? Principalmente impulsionado pelas commodities, os investidores vêm buscar mais tranquilidade no mercado brasileiro, impulsionado pela crise que tem trazido essa tensão, essa preocupação para o investidor estrangeiro. Então, isso ainda traz muita instabilidade. E como nós temos as commodities e eles fogem das empresas de tecnologia, então isso aí é o que muitas vezes eles querem fugir da incerteza. E as empresas de tecnologia dependem muito de juros, taxas de juros altas, faz com que empresas alavancadas sofram mais. E as commodities, principalmente quando há escassez de commodities, faz com que as empresas ganhem mais. Bom, vamos agora à notícia do cenário local. Brasil é o país onde o dólar mais desvalorizou em 2022, mostra levantamento. Então, vocês perceberam que tudo é uma coisa em cascata, sequência? Desde o começo do ano, o real já acumula alta de 6,63% em relação à moeda norte-americana. Vamos entender por quê. O Brasil é o país onde o dólar mais perdeu valor em 2022, segundo o levantamento da Economática, que compara moedas de 25 países entre emergentes e desenvolvidos. Desde o começo do ano, o dólar já acumula perdas de 6,63% em relação à moeda brasileira. Na sequência do Brasil, na lista de países onde a moeda americana mais desvalorizou, vem Peru, com menos 5,66%, Chile, com menos 5,18%, país da zona do euro, com 0,33% e México, com 0,27%.
Entre os fatores que vêm impulsionando a queda do dólar no Brasil, especialistas destacam dois. Um deles é o mercado de ações e o outro, juros. De um lado, há o movimento de investidores estrangeiros tirando dinheiro de ações de tecnologia que sofrem com cenários de juros altos nos Estados Unidos e direcionando para commodities. Perceberam que é o mesmo problema que nós estávamos falando na outra situação, no cenário internacional? É a mesma situação. Com a entrada do dólar no país, o efeito é uma oferta maior da moeda e consequente desvalorização em relação ao real. Apesar desse movimento, especialistas ouvidos pela CNN alertam que o cenário pode mudar. Esse capital que entra no país agora é chamado de smart money, ou mais especulativo, e faz com que possa ir tão rápido como veio. Isso somado com a aproximação das eleições, que pode trazer mais risco no país e influenciar a cotação da moeda. Vale ressaltar que a moeda brasileira ficou entre as que mais desvalorizaram em relação à americana no ano passado. Então, o que acontece? Resumindo as duas notícias, que são até parecidas. O Ibovespa teve muita alta em 2022, mas em 2021 ele teve muita queda. O dólar caiu muito, mas também ele teve muita valorização em 2021. Então é um movimento de realização natural. Então quando nós olhamos os gráficos, aí nós entendemos o porquê, tanto no dólar quanto no Ibovespa. Aí nós percebemos o que nós estávamos falando nas notícias, nós conseguimos enxergar no gráfico. Hoje eu falei bastante, então vou tentar ser breve quando falar da ferramenta Insight. Na ferramenta Insight, o que nós vamos destacar hoje é esse relatório do petróleo. Aqui, relatório de ações, update de petróleo. E aqui nesse update de petróleo, você vai entender sobre Petro 4 com 15% de valorização, Prio com 25% e 3R Petróleo com 72% de upside. Leia esses três relatórios, os três com recomendação de compra 1, e entenda sobre essas três empresas que são fundamentais, essenciais para o nosso Ibovespa. Assim, nós finalizamos nosso Café a Mercado de hoje um pouco mais extenso. Agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua companhia até agora no final. Desejo a você um bom dia, desejo a você bons negócios e bons cafés. Obrigado, até mais, tchau!